Bem-vindos ao podcast Beautyverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Desta vez, num formato um pouco diferente, não vamos entrar ao meio-dia, estamos entrando às 6 da tarde, porque hoje está acontecendo um happy hour aqui na empresa. Boteco. Um boteco. Um boteco. E dessa vez, o nosso assunto, nós vamos falar sobre área comercial, sobre negócios, e o nosso convidado é Rodrigo Lanius, é o representante comercial da SC Beauty, e a gente vai falar um pouco sobre, de uma forma mais descontraída, como que é esse negócio da venda, do relacionamento com o cliente, como é ser o melhor representante comercial de Santa Catarina. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar. Bem-vindo, Rodrigo. Primeiramente, antes de qualquer coisa, vamos fazer um tintim aqui, tintim. E vamos dar um golinho. É isso, peraí. Pronto, é sobre isso. Então, começamos bem. Para vocês verem, a gente tem, né? A gente vai falar de assunto sério, mas de uma forma agora mais descontraída, num formato mais happy hour. Então, bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. E aí? Você tá feliz? Você tá feliz? Você tá ansioso? Ele tá ansioso. Aqui, ó. Esquentando as pernas. A gente vai falar de um assunto tão animado. Não, sem dúvida. Não Venda. duvido. Money. Primeiramente, assim, ó, uma coisa que eu já sei, né? Já faz tempo que eu conheço o Rodrigo, né? De hoje. A gente já tá há 3 anos praticamente trabalhando junto na SC Beauty. E antes disso, a gente já trabalhou junto também. E uma coisa que eu sei dele, ele sempre foi vendedor. Sempre. Desde os meus 18 anos de idade. E começou vendendo o quê, Rodrigo? Telefone celular. Plano? Telefone? Plano? Primeiro eu comecei numa loja, aí fiquei um tempo trabalhando de vendedor de loja. Depois, nessa mesma loja, tinha a possibilidade de ser representante externo, né? Vendedor externo, assim, vender plano empresarial. E ali eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos trabalhando com essa venda externa de telefone celular. Depois eu vim para Santa Catarina. Aqui eu tive algumas experiências também, todas relacionadas à venda. Iniciei com telefonia celular e também fui me descobrindo ali, né? Tipo, reinventando, não era o mesmo cenário de mercado. Mudou muito, né, também, porque há muitos anos atrás o mercado de telefonia né, ganhava-se muito dinheiro e tudo, e depois foi mudando bastante, né? O meu marido Wilson também, o começo dele foi vendendo plano e telefone também na extinta Brasil Telecom, ele era. E eu lembro que era uma época de ouro, assim, ele ganhava um monte de prêmio, porque... dá licença, meu marido, né? Não, tinha umas bonificações, eu adorava o VR dele, cara, a gente saía com o VR dele, era uma maravilha. Mas tu vê, ó, a experiência que eu tive no Rio Grande do Sul era muito melhor, assim, financeira do que quando eu vim pra cá. Eu busquei a mesma operadora, fui fazer o mesmo... Mas, cara, muito diferente. Muito, né? Tanto que eu não aguentei, assim, eu vi que não dava. Pegada, assim. Eu sempre tenho uma curiosidade quando alguém fala da área de vendas. Você foi para venda por gostar de vender ou é o que tinha para o momento e entrou na área? Na verdade, eu tenho um histórico assim, meio familiar de pessoas que trabalhavam com comercial, né? Pessoas não, meu tio, assim, direto, que era comercial, né? É comercial até hoje, né? E acabou, sei lá, eu gostava do estilo, eu achava interessante, eu sempre pensei, eu quero ser um representante comercial, quero trabalhar com vendas. Que massa. Aí, não sei, pela comunicação, pelo desenvolvimento, pelo... Movimento, né? Pelo movimento, Não é monótono, não. E daí depois disso já foi direto pro cosmético? Não, o cosmético demorou, daí eu trabalhei com alimentos aqui em Florianópolis, né? E trabalhei, acho que... Não lembro quantos anos exatos, mas trabalhei alguns anos, assim. E aí depois, conversando com a minha cunhada, que trabalhava com cosméticos no Rio Grande do Sul, me falou sobre o cosméticos, eu me interessei, ela me indicou a empresa daqui, acabei pesquisando, que foi ali onde a gente se conheceu. Verdade. Daí foi onde a gente já começou a trabalhar junto, né? Deixa eu entender, vocês trabalhavam juntos numa antiga empresa, é isso? Isso. Cosmético. Eu já era uma distribuidora de cosmético, eu trabalhava na parte educacional, quando o Rodrigo entrou, e daí eu fiz um dos primeiros treinamentos.
Ele junto com o nosso antigo chefe, né? O antigo chefe treinou ele mais na questão Na rua, comercial, né? Em E abordagem. ele ensinou sobre produtos. E eu mais na abordagem de produto, como falar, o que indicar, né? Enfim. Porque ele vinha do ramo de alimentos, era uma venda... Nada a ver. Era Commodity, diferente. Né? É commodity. Daí. Era É uma assim, venda diferente. Era meio não, que o que tu precisa, tanto, tá. Sabe, não tem... Tem relacionamento, existe também, né? Mas não é a mesma pegada que é o cosméticos. Aqui a gente consegue criar uma relação com o cliente, trabalhar junto. E como é que você se viu trabalhando com cosmético? Porque, bom, de alimento para a linha de cosmético. Telefonia, alimento, são cosmético. coisas muito distintas. diferentes, Foi uma oportunidade que você viu? E aí na época que eu busquei o cosméticos, né? Nessas conversas ali, eu disse, não tem nada a perder, né? Eu vou ligar pro cara e Visionário. vou falar, quero ouvir falar muito bem, quer me falar sobre. Ele falou, cara, manda um currículo, né? Nem te conheço, manda um currículo. Ele avaliou o currículo, daí começou, daí fez várias reuniões, assim, e acabou que... Daí começou. Daí começou. E aí ficou depois disso não saiu mais, né? Não, direto. Fiquei 5 anos, acho que foi 4 com ele, daí saí 1 ano fora e depois... Veio pra cá. Veio, migrou pra cá. Daí Eu tá comprei fazendo o uns passe 8 anos, dele. né? Mentira. Tá fazendo uns 8 anos, Esse homem é difícil. Começou junto, cada um acreditava no potencial do outro. Foi uma troca. Não, o Rodrigo ele entrou onde eu falo que foi a segunda fase da SC Beauty, né? Que teve a primeira fase, que eu tinha um sócio, e aí essa sociedade se desmanchou, e aí eu mudei o escritório de local, fiquei somente na época só com a Capro, né? Das marcas, e aí eu tava num rearranjo interno de tudo, daí foi onde a Gabi entrou, né? Que a Gabi trabalha no administrativo até hoje também. E logo em seguida começamos a conversar e o Rodrigo já insatisfeito numa outra marca que trabalhava, enfim. E a gente se alinhou. A gente disse, não, acho que vai dar certo. Tipo, eu reiniciando o negócio, a gente já tinha uma carteira de cliente, já funcionava, e ele meio que comprou a ideia, meio doido, largar o certo pelo duvidoso. Nunca foi o duvidoso, era o outro. Você acreditou desde o começo. Quando tu trabalha num lugar que é insalubre, não tem muito. Não é dinheiro, não é sobre dinheiro. Não é money, né? Mas e esse acreditar a Deus no início? Porque assim, hoje a gente vê a SC Beauty na estrutura hoje que é fácil falar que hoje é fácil. ia dar certo, né? Mas lá atrás não tinha como saber. O que te despertou a visão de falar, não, é sobre isso, eu quero apostar na SC Beauty, eu gosto disso, o que te chamou a atenção? O desempenho do Diego, né? Ele começar uma babação aqui agora. Por favor! Tá sendo uma babação, nem levou a primeira cerveja ainda. Calma. Não, mas porque acreditava no potencial ali, a gente, né? É que a gente já tinha trabalhado. A gente tinha trabalhado, a gente já se conhecia. A gente Sabia A do dinâmica do trabalho. Não tem... Porque é uma coisa muito interessante, né? Quando já deu certo, é fácil a gente olhar e dizer, não, agora tá fluindo. Mas quem tá Deus do início, quem tá ali nos dias de luta, porque tem os dias de glória e tem os dias de luta, né? Principalmente quando a gente fala de marca, de venda, de conquistar cliente. Sabe que eu tô nesse episódio aqui porque eu ainda vou tirar os segredos do Rodrigo de venda. Eu sei que ela quer saber qual é o segredo de venda, mas daqui a pouco ele na começa verdade o guardanapo é aqui, ó, uma canetinha. Não, mas a venda não tem segredo. A venda é uma coisa natural, né? Da pessoa, envolvimento. Natural pra ti. Que vende desde sempre. Não é, cara. E quem tá começando agora, por exemplo, eu estive num happy hour, que eu sou dos happy hours, né? E estamos num hoje agora. É sobre isso, quinta, sexta. E uma das principais reclamações das pessoas que estavam assim, gente, eu não sei vender. A pessoa, ela fica tão especialista na atividade fim, mas na hora de vender o peixe, como se diz, não tem essa habilidade. Então, tem essa coisa do óbvio, né? É óbvio para você, você já tem toda essa... Mas, é que pro Rodrigo é mais natural, né? Então, eu acho que sempre parte do princípio de que eu só vendo no que eu acredito, né? Então, e quando a gente conhece, a gente começa a acreditar.
Então, acho que daí vem natural. Tu sabe onde tá as pessoas que compram aquilo. Aí a fase é entrar em sintonia com aquela pessoa, né? De relacionamento. Tu entender a necessidade, ter a humildade para conseguir ser absorvido por ela. Porque tem um... Entender o momento, né, Rodrigo? Tipo, Tem um time. às vezes a gente... Era muito comum, até com outras pessoas que já passaram na equipe, do tipo... ir lá e focar em um determinado produto de tratamento, por exemplo. Um kit de tratamento. E daí o salão tá precisando, na verdade, de coloração. E tu não parou para ouvir. Tu não parou para perceber aquela necessidade. Ou ainda, às vezes não é o momento de tu fazer a substituição, mas tu tem que continuar o relacionamento para quando surgir uma oportunidade, opa, tô aqui. Hoje eu percebo que não vale a pena começar querendo vender. Não é esse o caminho da venda. O caminho da venda é tu entender quem é, o quê. Aí depois... Ouvir, né? Acho que ela flui. E a venda ela demora muito pouco tempo, assim, para te fechar negócio, para te ter o fechamento, né? Enfim, é pequeno. O que demora é o relacionamento. É o relacionamento. Mas é gostoso, não tô falando no sentido de ruim, não, é gostoso, isso que é uma que me construção, atrai. né? A tua carteira de clientes hoje, por exemplo, elas são mais recentes ou mais de longa data? Quem está na ilha comigo está há 8 anos. Assim, hoje a gente tem um outro nível de captação. E aí eu percebo que nessa captação, nesse novo cliente, hoje eu não chego mais tentando vender. Eu chego perguntando, entendendo quem é, por quê, o que, sabe? E daí depois a venda vem. E aí a venda a gente fecha rápido, a venda é tranquilo. O lance é o respeito, o lance é o... É saber que é o Rodrigo que tá comigo Eu não sei se eu poderia dizer que preocupado, mas entregue, né? Vamos trabalhar junto. Eu tô aqui, eu vou até um pedaço, depois o outro pedaço tem que vir também, né? É uma troca, né? É igual um dos episódios, né, que a gente falou, até sobre o episódio que tu foi a entrevistada, a gente falou muito sobre ouvir. Sobre ouvir. E eu acho que, de novo, venda é sobre isso. A gente precisa entender a necessidade e saber ouvir. E se a gente consegue ouvir, a gente consegue oferecer aquilo que a pessoa realmente precisa. Eu acho que é isso que é diferente do que tu chegar lá oferecendo coisas mirabolantes e que às vezes... até um problema que o Rodrigo tinha muito com outro gestor era o oferecimento de coisas que não eram cumpridas. Exato. E isso é muito ruim para a imagem do representante. Porque o teu nome tá Porque chega lá, vou te fazer uma plotagem, vou te dar um brinde, te dar um secador, enfim, vou te dar alguma coisa e fechar tal negociação. Beleza, fechava. Aí o Rodrigo fazia a parte dele. Aí chegava lá, gestor, fechei a venda aqui, tu prometeu que ia dar tal coisa. Não. Vamos dar outra hora, a gente dá. Agora não tem como, a margem não existe. Tu ofertou, cara. Isso eu acho que principalmente... Perde a saúde do relacionamento. E eu acho que também principalmente a transparência de você entender, falando de vendas, quando você não consegue ofertar. E você saber dizer, bom, eu não consigo também te auxiliar nisso. E tudo bem, mas é verdade. É isso. O problema é tu inventar um monstro e depois tu... Uma solução que não existe, que não é acertar. Principalmente quando a gente está falando da área da beleza, onde no outro episódio a gente falava muito da expectativa e do sonho da pessoa de ter aquele resultado final. Então, e aí eu acho que a parte da venda é o que pesa muito. É aquela imagem do vendedor chato, aquele que vai te empurrar a qualquer custo. E agora tu falou uma coisa que é interessante, que eu percebo isso. Que hoje a gente tem um método de trabalho aqui na SBUT que é muito particular, o cliente é totalmente personalizado, não existe regra, assim... A gente não tem campanha de venda, por exemplo. Não tem campanha de venda. A partir daí, né? A gente começa num básico de é muito comum distribuidoras e outros negócios terem campanhas fechadas de venda. A gente não tem isso. A gente personaliza baseado na necessidade do cliente. Não sei se porque tem cliente que tem uma necessidade maior no sistema de coloração, tem outro que precisa de uma campanha forte para revenda. Então, a gente vai trabalhando essas necessidades e a gente consegue trabalhar isso muito bem. E a comunicação é muito rápida. Então,
O método, realmente, a gente falou de método também num almoço, né? O método que a gente faz é algo muito particular. Isso, até que o Rodrigo fala, me desperta, tipo, é até difícil de explicar, Sim, porque é natural, Porque primeiro é o relacionamento que vale. A venda é uma consequência. É. Entendeu? E não é à toa, agora dá para entender essa proximidade que o cliente, que eu percebo, por exemplo, quando tem os cursos aqui, Sim. essa intimidade. Claro, você está indo direto na necessidade, não tem pessoal, como, não tem como não fidelizar esse cliente, porque é aquela coisa, a gente, em época de Ctrl+C, Ctrl+V, em que a gente só tá de olho no concorrente, sabendo o que ele tá fazendo, porque a gente quer copiar. E isso não dá mais certo. Não dá. Tipo, tá aqui o textinho, tu vai lá no Antônio, depois tu vai lá no Diego, depois tu vai lá no... Não tem mais. Tem que visitar 15 não clientes é por mais dia, assim, 20 funciona. clientes por dia, não tem. Não é... Menos é mais. Vocês vão ver que eu vou falar muito a palavra leve, porque se não for leve... É só marca registrada, né, Rodrigo? Mas é isso, cara. E hoje eu vejo que a gente adquiriu um estilo de trabalho. Assim, a gente, porque eu não trabalho sozinho, né? Sim. Tá todo mundo aqui Sim, que a faz equipe. parte. Então, a gente desenvolveu um método totalmente diferente de trabalho. Menos é mais. Menos é mais. Hoje a gente até num podcast e falando de uma forma mais descontraída, porque é como se estamos num happy hour, né? Hoje, a nível nacional, o ticket médio das distribuidoras de cosmético é R$400. O ticket médio da SC Beauty é R$2.000. R$2.000. Então, como que a gente consegue fazer isso? Arrasta pra cima. Mentira. Não, mentira. Ainda não tem, mas assim... Mas é muito relacionamento, é muito ouvir. Esses tempos a gente teve um caso que a gente trouxe aqui para a sala de reunião, uma cliente do Rodrigo, estava passando por uma estruturação interna, mudança de sociedade e tal, um problema até um pouco de relacionamento com alguns funcionários e tal. Funcionários. A gente basicamente precisou acolher, ouvir essa pessoa. Ela já tinha o plano definido, só que ela precisava desse apoio. Olha, realmente é isso que tu precisa fazer. Ela fez. E tá feliz. Tá lindo, tá feliz, o negócio tá florido. Então, assim, ó, a gente vendeu o produto. A equipe parece que se uniu, quem entrou novo entrou no sintonia. A gente vendeu o produto naquele momento? Não. De forma alguma. Mas ela já era nossa cliente, ela fazia parte do nosso grupo. Da rede de ela sentiu a necessidade de vir conversar. Inclusive, vocês, quem é nosso cliente, todos pode os nossos pedir, clientes, por favor. Tem que vir aqui na mesinha. E a ideia é essa. Não é só na hora da venda. É na hora de realmente a gente pegar e segurar na mão e dizer assim, não, peraí, tô com uma dor aqui. E quando eu tô dentro do furacão, eu não tô conseguindo ver a saída. E basicamente a gente sentou aqui, a gente ficou 1 hora mais ou menos conversando, traçou um plano que ela já estava mais ou menos definido. Ela já tinha pré-desenhado. Ela só precisava, como tu falou, de uma validação. Olha, realmente esse é o caminho. Essa é a ideia. Ela fez e funcionou. E tá super bem. E hoje a gente continua comercializando para ela. Porque uma das opções era ela fechar o negócio. Porque ela estava triste, não estava feliz naquele momento. Poxa, eu poderia dizer, olha... Ou a gente... Sinto muito. Poxa, que pena que tu vai fechar. É só um abraço, cara. Eu queria muito. Exato. Então, assim, acho que isso faz o atendimento da SC Beauty ser realmente diferenciado. E como o Rodrigo fala, não é não é ele, é um conjunto. Porque todo mundo trabalha nessa sintonia e quem não trabalha é convidado a se retirar. Infelizmente, acaba acontecendo isso. A gente precisa dessa sinergia, a gente precisa dessa ligação. Conexão. Dessa conexão. Porque hoje, nós somos pessoas que servimos outras pessoas. Nós servimos os nossos clientes. A gente soluciona problemas para eles ou ajuda a solucionar. Ou da ideia, pelo menos. Ou da ideia. Então, hoje nem não é representante, é consultor. É consultor. É uma pessoa que orienta. O clássico vendedor com técnicas, né? Até porque quando a gente não muda a profissão, né? Mas, enfim, é o que a gente faz. Deixa eu perguntar para vocês. Quando a gente fala, assim, sobre vendas que chateiam, que incomodam, o que vem ao primeiro momento na cabeça de vocês? Insistência.
Ligação de telemarketing. Também, é verdade. Gente, São existentes, né? é aquela coisa em que você tá toda hora desligando uma ligação porque você não quer receber uma coisa que já tá pronta. Mas a insistência também não é só do telemarketing, é dos representantes que vão bater num horário mais inconveniente do mundo. Essa faz parte também da realidade aqui no... E assim, ó, uma coisa que a gente respeita muito, por exemplo, até o Rodrigo pode falar melhor, mas eu vou iniciar. Tipo, chegar num cliente e ele tá atendendo ou tá no meio de um procedimento, cara, a gente jamais interrompe. A não ser que o cliente realmente precise e ele vem até... Ele finaliza. Ou ele convida a gente pra Sim. a gente jamais interrompe. Porque eu já fui profissional, eu tinha ranço Eu de acho quem ia lá me... elegante, eu acho super deselegante, cara. Ela tá ali, é a mesma coisa eu estar atendendo e chegar o outro querer ficar ali conversando. Pô, mas pera aí. Mas acontece. E eu sou super cuidadoso. Quando eu chego no cliente, o cliente tá assim. Eu fico na rua. Ou eu. Sim. Pô, faço uma comunicação. Não, ou só pede licença, ó, posso voltar depois, enfim, né? Ou dependendo. É porque às vezes tu consegue perceber em que momento que tá. Tipo, se tá numa interação, não posso falar nada. Mas como é a dinâmica? As visitas, elas são agendadas? Ó, eu tento não agendar, mas comunicar e tentar interagir em algum horário, qual é o melhor horário para ti. Aí eu vou fazendo uma agenda em cima disso, assim. Fora isso, eu tenho uma agenda que eu sigo mensal, assim, no sentido de toda primeira semana eu atendo os mesmos clientes, toda segunda semana os mesmos clientes. Criou uma rotina. Então todo mundo mais ou menos já sabe. Daí a gente faz alguns ajustes de horário, né? Porque... eventualmente pode acontecer, né? De não bater o horário, mas... Não, isso também é diferencial, porque vocês também estão personalizando o horário de atendimento. Não é o horário em que o Rodrigo... eu vou lá. Eu só posso, né? Não. Mas é encaixar dentro da disponibilidade do cliente. Ele que é importante para mim. Então, é ele que vai me dizer em que momento que pode. Tem casos que eu chego e tá todo mundo lá e o atendimento vira comum, assim... Mas também é pontual, né? Não é todo cliente que dá para fazer isso. Mas existe. Então, eu não quero engessar também, dizendo que é só assim. Não, tem cliente que chega e tu... na verdade, assim, E na hora da venda, tu chama rapidinho, faz a venda, fechou e tá tudo Um abraço. mas do contrário é aquilo ali. E assim, na verdade, quando a gente fala de gestão de vendas, hoje eu trabalho mais na parte de gestão, né? Sim. O Rodrigo é o sonho de todo gestor, porque ele tem uma organização e um planejamento que é mantido. E isso faz com que o cliente tenha a consciência e ele cria a consistência. Ou seja, tenho o hábito, toda a primeira semana eu sei que o Rodrigo passa aqui. Segunda, terça ou quarta. Já passa. Já educou. Mas é a primeira semana. Entende? Então, assim, já tá na... Cria-se um hábito, cria-se uma segurança que tu vai ter o atendimento, que tu vai ter aquela visita. Então, é bom isso. O cliente sente segurança quando isso acontece. E isso é uma coisa que lá... Né? É rotina, né? E eu, quando trabalhava também como um assistente comercial numa indústria de alimentos, então também meu começo foi numa indústria de alimentos, a coisa que o meu antigo chefe mais pedia para os representantes era isso, era consistência e seguir roteiro. Uhum. Só que era muito comum os representantes dessa distribuidora não entenderem a importância disso. E existe uma importância. É que tudo é rotina, né? Você criar uma rotina não só para você, para a sua organização, mas para o teu cliente. Porque imagina que seja um mês de alto fluxo, por exemplo, de atendimento. Então, ele já pode programar ou saber, não, vou ter que chamar antes. Sim. Então, é benéfico pelos dois lados. E eu percebi a fidelização por um post que saiu lá dentro da página do SC Build contando a história do Rodrigo. Quando você vai nos comentários... Quantas pessoas interagiram e é genuíno. Não é aquela coisa do tipo... Claro, as pessoas talvez mais sucintas, parabéns, mas assim... Tem uma experiência que já passou. Ah, não, eu esperava disso do Rodrigo. Isso é o Rodrigo. Dá pra ver que é uma rede de relacionamento bastante fidelizada e bastante de longa data. E isso é gostoso de ver. E acho que um maior cuidado que a empresa, o gestor precisa ter é entender que quem tem que ser o porta-voz e a cara da empresa é o representante. E é muito comum, e acredito que tu já passou por isso,
ter casos que o cliente tem uma ligação às vezes tão grande com o dono e tal. Não que eu não tenha ligação com os clientes, eu tenho muita também. Mas saberem que é o Rodrigo que resolve. Exato. E não vai ser uma ligação para mim, para Gabi, para qualquer outra pessoa A que vai palavra resolver. final. É ele que é Sim. a pessoa que vai resolver o problema. Então, no começo, alguns clientes que tinham esse hábito de falar comigo, até porque também eu fazia alguns atendimentos, eu dizia, não, vai lá, liga pro Rodrigo, ele que vai resolver. Ah, mas eu Isso não, é tão vai lá, importante. fala com o Rodrigo, ele vai resolver. Isso é muito E aí, importante. a gente conversava internamente, e aí ele fazia, consegui tal coisa, consegui tal condição, mas é ele que tem que resolver. Até para não tirar a autoridade dentro da Exatamente. área de atuação. E isso é o que mais acontece. Os gestores de venda, né? Então, se tu é um gerente de venda, se tu é uma pessoa que trabalha com isso, que é um gestor, cuida com isso. Deixa o teu representante, ele precisa de autoridade, precisa de uma certa autonomia, senão não vai funcionar. Senão a pessoa fica sobrecarregada. Então, o que adianta a pessoa ficar me ligando, pedindo autorização ou pedindo um prazo diferenciado? E Quem tem que confia resolver? que me disse o tempo não inteiro. adianta. Confia e vai. Rodrigo, Lógico, tem perfil, Sim, tem sintonia. tem perfil. Contrata direito. Aí o cara fala assim, contrata só isso. Não, peraí, tem todo... tem uma parte dolorida, lógico, mas hoje a gente consegue... Não, ter essa leitura. a gente briga, a gente se xinga, a não gente é bate. tudo- rola umas DR. Rola DR. Rola umas DR. Quer ver quando ele não me atende? Não, Bah. fico puto da cara. Meu Deus do céu. Não, mas acontece. Rodrigo, tu sabia que se eu não fosse network, eu seria jornalista, né? Quero perguntar. Vai, adoro. Hoje, o Rodrigo que está maduro, que já está consolidado, que já tem aí a sua rede, para um representante que tá, para um consultor que está iniciando, o que você fala assim, não faz isso que vai dar M? Ai, peguei pesado. Pegou pesado. Ai, peguei pesado. Profundo, né? Ai, foi. Não sei nem o que dizer. Só Respeita. Respeita, não faça, assim, pensa antes de fazer, não sei o que eu posso dizer. Tipo, Porque tem muita gente. analisa antes, observa o cenário, faça a leitura. Hoje eu tenho uma facilidade de fazer leitura de cenário, para conseguir interagir, né? Mas no meu começo eu não tinha a menor sensibilidade. Eu comecei, né? De algum jeito, vai de qualquer jeito, vai fazendo. E aí, com o tempo, tu vai aprimorando. Imagina, eu tô desde meus 22 anos que eu trabalho com venda, com relacionamento, sabe? sim. E nunca foi assim. Hoje que eu tenho uma outra sensibilidade, né? Mas já tive atitudes erradas, já fiquei bravo com algumas situações, já perdi cliente. Normal, não tem o que fazer. Tu não sabe, não nasce sabendo, né? E a área comercial, hoje até acho que tu consegue buscar mais curso, mais entendimento técnico, mas antigamente não existia nada. Era muito pela experiência, né? Era Muito pelo. pessoal, era uma coisa mais... eu sei fazer. E meio que visceral até, né? Tipo, a pessoa tinha que meio que aprender na marra, assim, aprender... Tinha que ter um perfil, lógico, né? Ser comunicativo. Ter facilidade para chegar e bater lá na porta da Antônia, né? Sem Não ter essa vergonha, trava. tem pessoas que não conseguem. Mas é isso. Vai aprendendo Lógico, se tem uma pessoa que vai te orientando, faz uma leitura, é comercial. As pessoas, às vezes, elas não perdem algum tipo de oportunidade porque elas não têm paciência. Esse é que é o problema. Porque não adianta... Primeiro ponto, seja paciente. Seja paciente. Não adianta tu ter o perfil comercial, tu chegar lá e tu querer ganhar tudo que tu pode no primeiro momento. Tu não vai, cara. Agora, se tu tiver... Você pega um cara que nem o Diego, já hoje, né? E ele vê um perfil e a pessoa escuta, cara, não tem como. Eu acho que também. O caminho é fácil de fazer. Eu acho que também essa coisa da malemolência e da flexibilidade. A melhor assistente comercial da vida. Por gentileza. Vamos fazer um parênteses. Muito obrigado, Vamos trocar. Pronto. É rap. E rap a gente Obrigado, troca. Monique. Então mais devagar. Não, Então mais devagar. Mantém. Quem está ouvindo a gente nesse momento, fomos interrompidos pela Monique, que trouxe uma segunda rodada de cerveja aqui, porque Happy Hour precisa de cerveja. Tem que ter. Eu acho que merece o segundo. Eu acho que agora a Monique ganha várias estrelinhas com a gente agora. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho foi 10. 10. Rodrigo, faz aqui pra Meu Deus, Diego.
Me respeita. Ah, por favor, né? Merece o Antônia, segundo brinde, por lógico, favor. sempre brinde. Por sempre saúde. brinde. Saúde, olha no olho e brinde. Tem toda uma tática. Toda uma tática. É. Não, mas na verdade, assim, como a gente não nasce sabendo as coisas, mas a gente tem aptidões para, né? Então, na verdade, venda é técnica. Técnica pode ser aprendida. Exato. Pode ser treinada. Tu tem que Exato. só ter humildade, né? Exatamente. E conseguir enxergar. Porque assim, tem muita coisa que é muito fácil, né? Eu sempre ouvi falar que te relaciona com boas pessoas, porque as boas pessoas vão te atrair coisas boas. Queira o melhor sempre, não tem o que fazer. Não adianta tu também ter uma humildade assim, sem ambição. Tu precisa. Exato. Não pode querer passar por cima das pessoas, mas Sim. tu tem que Mas ter você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional. Não quero ficar na mesma sempre, sabe? Eu quero melhorar, eu quero dar o melhor de mim. Olha, eu vou fazer um parênteses nisso. Isso daí foi uma coisa que a gente trabalhou em ti. Sim, mas eu. O Rodrigo sempre foi uma pessoa muito de ser pé no chão, de ter até uma certa necessidade de segurança, mas ele tinha uma ambição até um pouco mais limitada. E Mais segura, né? Mais segura e tal. Né? E eu tive que ir trabalhando com ele um pouco mais ele abrir essa possibilidade de E ambição. eu nunca bloqueei isso, né? Não, eu sempre não. tive entregue. Vamos lá, eu confio em ti, cara. Me ajuda e eu tô Tive que disposto, ir né? apresentando para ele novas possibilidades, que ele era capaz de ir além. Hoje, por exemplo, o Rodrigo tem um faturamento que chegou a ser até 3 vezes mais do que ele teve já de histórico nas outras empresas. Na mesma região que ele atua. Então, mas é mérito Todo meu? Não, é mérito dele. É mérito nosso. De todo mundo. Nossa, é isso que eu digo, porque a gestão pro vendedor ela é fundamental, não tem o que fazer, sabe? Ela faz parte do negócio. E quando tem sintonia, hoje, Bob, né? A gente tem sintonia, a gente fala a mesma linguagem. Se o cliente ligar para mim agora e pergunta uma coisa, liga pro Diego e fala. E já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu. De comercial. O cliente tentar, assim, tipo... Pra ver se vou vai perguntar ser a pro Rodrigo mesma uma coisa. Falando de comercial, né? Não de produto ou Não, técnica, daí é com comercial ele mesmo. Mas comercial, cara, é a mesma leitura. É assim, o caminho é esse, a E a gente compra nem é... conversa. Não, e nem conversa. Mas eu acho Porque que eu acho que a trabalho cultura de já tá... base. E a cultura já está tão bem disseminada que naturalmente as pessoas que entram junto conosco já entendem que é isso, que funciona dessa forma, que é assim que funciona. Eu gostaria que você repetisse o que você falou no episódio anterior. Quem é que são os agentes principais da SC Beauty? Falei isso, Falamos são sobre. os vendedores. Porque o que Independente da empresa, né? independente da empresa. O que adianta a gente ter uma empresa como a nossa, como no formato que a gente está, que o nosso core business, o nosso principal negócio é venda, é comércio de produtos. e não ter representante ou não ter gente vendendo. Não vai funcionar. O meu papel não precisa, o papel da Gabriela, o papel da Monique, não precisa de ninguém. É secundário. É secundário. É secundário. Todo mundo aqui trabalha porque a venda acontece. Então as pessoas precisam entender e todo mundo que pensa que ele é vendedor, mas porque não teve outra oportunidade ou porque não... Cara, ser vendedor é dos top. Ser vendedor é uma coisa foda. Eu busquei isso na minha vida inteira, cara. Eu sempre quis ser massa. eu sempre vi que ser representante é legal. Cara, hoje eu posso falar assim que eu não trabalho. Eu não trabalho. Não é trabalho. Então vamos fazer o estorno daquela comissão. Muda o cenário. Edita! Vamos mudar a comissão e cortar 50%. É verdade, cara. E eu acho que isso faz parte do sucesso, pro vídeo, né? tá? A gente agradece aqui. Mas é verdade, cara, porque eu acho que isso é um pouquinho de sucesso, né? Eu acho que, lógico, eu tenho muito, mas muito para aprender, para desenvolver. Eu tô só no começo do negocinho legal. E eu me sinto assim, eu trabalho leve de novo. Eu gosto. Mais uma cerveja ele tá voando. Se der uma Red Bull, então ele tomar. Ele sai fora. Red Bull me patrocina, que já teve episódio e eu tomando Red Bull aqui. Olha aí, ó. Cadê aquele O Merchan, por favor, Red Bull patrocina nós, querido.
Mas é isso aí, não tem. O negócio é buscar, tá com a pessoa, a venda tá com a pessoa e as pessoas que tu te envolve, amigos, e buscar sempre, né? Eu não tô com o Diego, lógico, a gente teve uma oportunidade de se conhecer, sim, em algum momento. E a partir dali a gente via o desenvolvimento. De mim pra ti, assim, o teu desenvolvimento, no meu ponto de vista, sempre foi muito legal. Sim. Então, cara, por que eu vou ficar longe? E é o tal Por que eu não vou querer Relacionamento. Esse É vou ficar viajando aqui, o cara é bom, por que eu vou ficar longe dele? Não quero, vou buscar ele. E uma coisa que também é muito perceptível é a sincronia, por exemplo, o Davi não tá aqui, né? Mas que também é um consultor. Eu acho que essa interação, mesmo com características diferentes do Rodrigo, sendo o Rodrigo com a marca pessoal dele, com a forma dele de trabalhar, o Davi também. Mas assim, ainda assim alinhados nos objetivos e cada um respeitando a sua forma, porque aí que tá, quando a gente tenta padronizar até a forma de abordagem, se tá funcionando, é porque conquistou o cliente. E eu acho que esse respeito, a gente já tinha conversado sobre isso, de respeitar o jeito como cada um atua. E se tá fluindo para os dois lados, tanto para o cliente quanto para a empresa, com os objetivos da... Sim. Eu e ele, eu percebo, para mim é muito claro, para ele também, lógico, que nossos perfis assim, de vendedores completamente diferentes. Distintos. Completamente diferentes. Mas no fim, chega no mesmo resultado. O conceito é o mesmo, o conceito é o mesmo, o respeito é o mesmo. Eu tenho certeza que só a linguagem é diferente. Já tô fazendo esse método, né? Já tô entendendo aqui. Mais 3 episódios é mais uma... Mais um pouquinho, daqui a pouco teremos o método de venda da SCB. Fiquem ligados nos próximos episódios. E não é só venda, eu acho que é a questão como um todo, porque eles sentem confortáveis em estar assim, porque tem algo que respalda, algo... É tão ruim quando a gente quer fazer as coisas da nossa forma, e que a gente sabe que dá resultado, mas tem alguém dizendo assim... Não vai dar certo. Ou não dá nem a liberdade de tentar. E aí você fica assim, putz. Aqui quando a gente traz uma ideia, a gente ajusta. Ou ela tá 100% pronta, ou falta pequenos ajustes. E tá tudo bem ajustado. Tanto para mim quanto para ele. Então, fechou. Esse que é o negócio. Esse que é o comercial. O comercial, ele briga em... Mas sabe uma coisa que eu tive, foi um amadurecimento meu como empresário, foi aprender a delegar. Era uma coisa que lá no começo da empresa... Era um problema? Era um problema super. Sério? Super tipo, problema. retia assim. Controlador, Deixa comigo. né? Totalmente. Chegou um momento... Eu fiz o primeiro momento, fiz a sociedade, daí a gente pegou e tínhamos um escritório. Nesse primeiro momento era só eu e meu sócio praticamente. E logo depois de uns 4, 6 meses a gente sentiu a necessidade de ter alguém no administrativo para ajudar no despacho de produto, enfim. E naquele momento, consegui, só que assim, eu tinha uma organização, por exemplo, do sistema de estoque e tudo mais, que era muito particular. Eu queria que fosse daquele jeito, naquela organização. E a pessoa não fazia da mesma. E a pessoa já queria organizar de outra forma. Ai, não faz isso. Eu fiquei nervoso. Deu Mas aí tudo bem. Daí aceitei, beleza, né? Aí depois eu precisei contratar um administrativo. E aí a pessoa ia mexer no fluxo de caixa, no dinheiro, ia ver extrato bancário. Não vai Como saber fazer. A pessoa não vai saber fazer. Só eu sei fazer. Gente, era complicado. Como amadurece, né? Amadurece. E aí, ninguém nasce pronto, não chegou nesse nível. Isso foi uma coisa que ter essa sociedade, e que daí o meu sócio naquela época me complementava muito, ele já tinha essa visão. Não, Diego, relaxa, tem que delegar. A pessoa vai errar, mas a gente corrige. Isso é uma coisa que realmente foi muito válido para mim naquela época. E aí eu fui aprendendo, fui entendendo que não, peraí, dá para confiar, tem que ter os controles, o acompanhamento, mas dá para delegar. E aí hoje é muito mais tranquilo. Então hoje eu tenho sistemas de controle, então os representantes, a minha equipe interna também anda de uma forma muito autônoma, mas eu consigo rapidamente identificar quando tem algum problema, se tem alguma falha, porque como eu passei também por todos os setores,
E eu faço questão de sempre quando a gente implementa um sistema novo, eu passar também pelo treinamento. Para saber como. Eu sei como funciona, tudo né? funciona. Sim. Então é aquela coisa assim, Dá ó. pra saber resolver depois, né? Nossa, e assim, ó, e é muito. Acho que é até muito pessoal, meu, mas acho que outros empresários e empreendedores passam por isso. Cara, eu bato o olho, eu sei que tem alguma coisa errada. Às vezes eu não sei exatamente o quê. Mas sente. Aí eu vou, faço pesquisa, tiro o relatório, daí eu pergunto pra pergunto, tá, é isso, pronto. Sabe? É igual assim, quando eu tinha salão, que eu trabalhava junto com a mãe, na época, né? Eu pegava e eu viajava alguns dias pra dar treinamento, aí eu voltava, aí eu olhava pra vitrine, daí eu percebia, eu dizia, mãe, vendeu produto, né? Dela, vendeu, como é que tu sabe? Eu digo, não, eu tô percebendo que a vitrine tá diferente, tá com uma posição diferente. Detalhista. Então assim, quando o negócio é teu, né, ou quando tu tá inserido num negócio que tu tá tão envolvido, cara, eu tinha essa sensação, e até hoje eu tenho. Eu chego aqui na empresa, eu sei quando alguma coisa tá fora do lugar. Por quê? Imagina, eu participei Botou de tudo. tudo, entendeu? Remetendo ao nosso primeiro episódio de hoje, né? Do mínimo detalhe. Então, é importante isso, eu acho importante o gestor participar da construção e realmente botar a mão, ver como é que faz. E eu percebo que tem muito gestor e dono que daí não é que ele delega, ele delarga. Sim. Ele larga a tarefa para a pessoa e não orienta. Isso eu acho foda. É igual assim, eu dizer assim, depois é que começa Rodrigo, a dar cagada porque não tem acompanhamento. vai lá e vende. Vai lá e vende. Mas eu, como dono e gestor do negócio, eu não faço ideia como se vende, cara. Perdeu. Como é que eu vou cobrar ele? Perdeu. No episódio Aí anterior. tu vai cobrar o quê? Número? Só que se tu não sabe fazer o número, como é que tu vai cobrar Como aquele é que tu vai número? cobrar? Não faz sentido, cara. No episódio O caminho anterior eu inverso. mencionei sobre ter aprendido sobre uma filosofia que se chama Lean, né? E aí, uma das coisas que a filosofia diz é que todo gestor ele precisa ir ao Gemba. O Gemba significa um chão de fábrica, onde você tem que saber todo o processo de ponta a ponta, para ele poder delegar. Como é que você vai tomar uma decisão? Como é que, por exemplo, o Diego vai interferir no seu processo de abordagem se ele não sabe como funciona, como é a sua rotina, quais são as tuas dores, quais são as tuas dificuldades, e não só saber de teoria, tipo, mas ter essa vivência. Eu não sei se aconteceu aqui com vocês, mas assim, essa coisa, deixa eu te acompanhar, deixa eu saber como é que é o teu dia, deixa eu entender como é que os nãos que você leva. Então, muito Até as projeto. preferências de trabalho, como que tu gosta de trabalhar. Porque eu acho que isso que é o mais importante. Quando o gestor ele identifica o perfil de trabalho do profissional, fica muito mais fácil. Até para te gerir, se ele é um bom gestor. Que não identifiquei, mas eu não consigo lidar com esse perfil. E às vezes é um Aí profissional talvez o gestor não está preparado na minha cabeça, penso assim. E às vezes o profissional Mas- dá resultados excelentes, só que o gestor ele não está conseguindo entender como gerenciar isso. Então eu acho que essa sincronia de vocês entenderem as particularidades de negócio, mas também como cada um funciona e o Diego muito ir ao Gemba, por ele ter tido uma história que começou ali com educação, de ter essa vivência, eu acho que é um... Eu passei, né, por todo o game. Exato. Né? Eu passei por... Eu fui cabeleireiro, fui auxiliar, fui cabeleireiro, fui educador, né? Trabalhei dentro de uma distribuidora. E hoje eu tenho uma distribuidora. Então, tipo, é um caminho. Já tá um né? caminho longo. Então eu consigo entender quando vem um cliente aqui, igual o caso como eu falei, né? E relata uma dor, poxa, eu já tive provavelmente uma dor parecida, sabe? Então é muito mais fácil de tu ter empatia, de tu se colocar no lugar Sim. e tu saber até dizer, olha, realmente isso aqui eu consigo te ajudar, isso aqui eu não consigo, né? Ser sincero até onde tu consegue ir. E dar o direcionamento, isso daqui depende de ti, vai lá e faz. Né? Então, é muito sobre isso, de a gente poder realmente fazer isso, poder pegar na mão da pessoa e dizer, olha, pera, já passei por isso, e vai passar. É uma fase, muitas vezes é uma fase. Né? Isso eu acho que vem de muita maturidade. Quando a gente pensa no início de um negócio, de um salão ou de qualquer empresa, a gente acha que a gente vai atingir essa maturidade instantaneamente. Aí que vem a paciência, né? Exato. O controle da ansiedade. Porque a galera, principalmente os muito, eu sei, eu já tive 20 anos de idade e era dono do mundo.
Só que, cara, não é. Do mundo e da razão, ainda mais que é o sério gaúcho bravo. Mas agora eu me ouvindo falar, eu penso, nossa, que vergonha. Eu fiz, cara. Quantas coisas que eu achei que Agora, eu afirmei que eu Era tinha essa a certeza. escola que eu precisava passar para hoje eu talvez conseguir ter essa sensação ou me proporcionar esse tipo de experiência, sabe? Não, e eu acho que assim, ó, vivência ou... e não é ter vergonha, é entender, ressignificar que aquilo foi uma fase, que tu tinha uma E a imaturidade. usa o Como tinha uma bagagem. imaturidade. Fala do seu story que você postou hoje sobre a gente iniciar pequeno. Ah, sim. É muito sobre isso. Eu acredito muito em processo. Nada, seja em negócio ou qualquer coisa que ele começa você sabendo tudo, você dominando. E outra, não é só o que você acerta. Por isso que eu falo muito de fragilidade, né? Há 2 anos atrás, quando eu comecei meu negócio, às vezes a gente pensa, eu sou formada em administração, com viés empreendedor. Não, mas não é Desculpa, nada. não, quanta cagada. Quanta coisa que eu falo assim, gente. Por quê? Por quê? Eu não E sei na por verdade quê. ninguém é, né? A Ninguém gente é. está. Então, tipo, o Rodrigo, ele está representante comercial. Pode ser que daqui a um tempo ele não seja mais. Ele pode, sei lá, ser dono de um negócio, A ele gente pode ainda- ser outra coisa. A gente ainda não Não criou um é essa negócio nesse política, é, episódio. Não, mas assim, eu digo, é igual assim, a Antônia está networker. Pode ser que daqui a um tempo eu estou dono da SC Beauty. Pode ser que daqui a um tempo eu não seja, não sei. Então a gente tem que entender que a gente não é aquele cargo. A gente está naquele cargo, naquela missão, naquele momento. E é cultural aqui no nosso país. Eu estava lendo sobre isso. Como a gente, quando vai se apresentar, a gente apresenta o que a gente é como profissional. Isso é uma coisa muito do brasileiro. De você Se apresente. Se apresente. Ai, sou isso. e que dor que eu sentia horrível isso, pra- gente. Não faz isso. É. E eu que não sabia até há um tempo atrás como me chamar. Então, eu faço uns negócios aí. gosto. Falar que é Daí, bem assim, tá? No meio do nada, nossa senhora, perco a oportunidade. Mas, ó, falando o que tu pediu para eu falar do negócio começar pequeno. Hoje, realmente, tem alguns clientes que já me conheciam, já acompanham desde da outra empresa e tudo mais. Mas tem pessoas que chegam agora, né? Sim. E daí tem pessoas que têm a sensação que, nossa, Sempre esteve assim. o SC Beauty já nasceu assim. Não, foi bem pequeno, foi realmente muito nós pequeno. conversávamos. Foi muito trabalho, tinha época que eu mesmo fazia o pedido, eu embalava, eu às vezes até entregava, enfim. Então, teve uma fase, mas ó, foi uma fase. Porque eu projetava o crescimento, eu projetava o futuro, projetava algo como isso. Confesso que não esperava chegar num tamanho desse tão rápido, não, imagina, a empresa tem 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora, em agosto. Ela nem tem 5 anos completo, então pra tu pensar numa evolução dessa é muito rápido. Sim. E muitas vezes não cai a ficha ainda. Então, Mas em vários momentos a gente se pegou assim, se olhando, nossa, cara. não quando a gente estava na fase de expansão, eu chegava o Rodrigo e a Gabi, que no começo era só nós três. No final a gente falava, E a gente se gritava. Eu fico imaginando. Rodrigo, o que foi esse pedido aí, cara? Eu fico imaginando vocês entrando na nova sede, aquela plenos, claro, óbvio. Fingindo mas- costume, sempre que estive aqui. Fingindo costume. Acostumado, mas assim, internamente falando, Antônia. por favor, me desculpem o palavrão. A puta que pariu, a gente chegou aqui. Exatamente. Não, Antônia, eu tenho ciúme das coisas. Chega, o pessoal tá no curso, eu digo assim, não toca tanto no lavatório. Não precisa ficar tão perto. Espera, não tira do lugar, não tira do lugar. Por quê? Por quê? Eu sei quanto custou, cara. Ainda tem uns boletos aí que eu tô pagando, tá? Tá parcelado. Então Aí. assim, dá uma dorzinha no coração quando tu vê, né? Mas ao mesmo tempo é bem realizador. É assim, realizador. E na verdade, assim, não foi eu, né? A gente fez isso porque tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Se vocês não assistiram ainda o vídeo institucional, recomendo fortemente.
Tem nosso canal do YouTube, quem está nos ouvindo, vai lá no nosso canal do YouTube, tem bastante coisa legal, tem um vídeo institucional da empresa, bem completinho, vocês que não conhecem a empresa vão ver também o vídeo lá, bem E o que me chamou muita atenção nesse vídeo, porque eu já tive a oportunidade de assistir algumas vezes, é a emoção que transborda. Porque é um filme que passa, né, Rodrigo? É um filme que passa na sua cabeça. Não, totalmente. E eu olho assim e vejo o tempo inteiro. Nossa, tá fazendo parte disso, é uma bagagem que não tem preço. Não tem preço. Ajudar a criar essa história. Né? Veio dele, mas, cara, a gente tá junto. Dependemos um do outro. Mas esse sentimento de pertencimento, na verdade, eu acho que é uma forma até minha de gestão de sempre perguntar, né, Rodrigo? Eu sempre pergunto. Eu não gosto de tomar decisão sozinho. E aí, uma dor que eu tive quando eu não tive mais a sociedade foi justamente isso. Cara, como é que eu vou tomar a decisão? Só que daí, logo, rapidamente, eu entendi que a decisão pode ser coletiva. Não precisa ser eu sozinho. É que antigamente a gente tinha essa visão que o gestor é aquela pessoa imponente, aquela pessoa que chega da verdade. Tomei tal decisão. Execute. E normalmente, assim, até quando vai entrar alguma marca nova, ou que a gente vai fazer um projeto educacional novo, cara, senta aqui. Porque, sabe qual é o segredo? Não adianta vou pegar a marca mais fodona do mundo. E aí o Rodrigo e o Davi, que são os caras que estão no campo, dizem assim, cara, Diego, isso aí não vai vender. Não vai dar certo. Tô vendo que não vai dar certo. Ou, ainda, eu não quero vender isso. Cara, eu vou ficar com o estoque parado. Um elefante branco. Então, eles precisam, primeiro, entender e acreditar naquilo. E aí, acreditando naquilo, naturalmente vão vender. Ou eu tenho que já apresentar uma estratégia. Pera, talvez vocês não estejam vendo isso aqui que eu tô vendo. Essa visão eu tenho que abrir a estratégia e aquilo que eu tô pensando para eles conseguirem visualizar também. E aí, Diego, entendi. Vamos fazer. E aí vamos fazer mesmo. Tanto que desde sempre a gente tem metas individuais e coletivas e eventualmente um bate, outro não bate, é individual. Mas a coletiva a gente está sempre chegando. Isso é massa. Entende? Isso é massa. Porque é um projeto coletivo. E a gente chega sempre no resultado. Então... A gente ajuda, é legal. É verdade, trabalhar aqui é diferente. Tá? Tem uma coisa que você falou sobre essa gestão humanizada em equipe e mostra o quão você não tem essa fragilidade de... normalmente a gente é ego, né? A gente fala, não, mas eu sou o gestor, como assim? Como assim? E aí essa não fragilidade de dizer, não, talvez o Rodrigo esteja certo, o Davi esteja certo, a Gabi está trazendo um ponto de vista e isso não te deixa menor porque você como gestor... No meu ponto de vista, ele ganha muito mais respeito. Exato. Porque, me incluiu totalmente no processo. É bem diferente. Até, de novo, né? Eu acho que eu já falei isso em outros episódios, eu acho que eu vou falar sempre que tiver oportunidade. A gente aprende com o erro dos outros. E eu via pessoas cometendo esse tipo de erro. Cometendo do tipo assim, olha, tomei essa decisão, engulam. Cara, não vai. Eu, naquele momento, como funcionário ou colaborador, eu quero fazer o fala por fora. Eu vou chegar ali, Rodrigo, tu viu aquilo lá, cara, eu não vou fazer. Não. Se ele tá achando que eu vou... Não tem. Não adianta. A estratégia tem que ser clara, tem que estar todo mundo alinhado, e aí, a partir daí, o negócio vai. E se tem mais de uma pessoa dizendo que aquilo não vai dar certo, cara, não insiste. Ouve e muda a estratégia, muda o produto, muda o lançamento, enfim, faz de outra forma, porque senão não vai funcionar, não vai. Diego, sabia que todo episódio a gente lança um negócio aqui, qual vai ser o da vez? O que a gente vai incluir para o Rodrigo aqui, um negócio? O Rodrigo, a gente vai fazer um centro de formação de consultores comerciais e o Rodrigo vai falar do método dele. Gosto. Nossa, eu quero ver escrever agora, bota no papel aí, vamos lá. Não, me ajuda? Precisa de ajuda. Você sabe, né, Rodrigo? Não se faz nada sozinho. É isso. Você sabe, Rodrigo? Mas é muito difícil de botar... De verbalizar, né? É muito difícil. Mas é aquela coisa que você vai fazendo de modo tão natural. Na verdade, precisa de alguém preparado para fazer as perguntas certas, né? Porque isso já existe, já tem um monte de coisa assim, meio que pronta. Engatilhado. Então, para botar o meu método, lógico, vai ter saindo detalhes. do zero. Acho que já temos algo aí para monetizar.
Mas é muito pessoal, né? Isso é verdade. Não tem... Não, o que eu acho mais engraçado aqui do nada. Cara, eu incomodo eles. Como assim? Eu incomodo do tipo assim, de inventar coisa nova do nada. De ver algo. Do É nada. ótimo. Se não tem isso, não tem o que fazer. Não, é do nada. O Rodrigo tá aqui falando num podcast, cara. Olha só. Do nada. Do nada. Do Ele nada. tá aqui. Mas eu convenci ele Pra só mim por é causa da cerveja. o mais difícil. Conte-me como foi essa semana, sua expectativa de Não, participar. foi muito tranquilo. Não ficou lá atrás, né? Teve um nervoso assim, de putz, e agora? Como é que eu faço o Israel tá ligado? Que não é fácil, né? O último vídeo que eu vou falar, eu mais chorava. Emocionado. Emocionado. Então, eu sou emocionado. Aí ver toda essa história acontecendo, daí ter que falar sobre isso, cara. É muita coisa para administrar, né, Rodrigo? Você é o primeiro convidado que tem cerveja. Olha isso, vai ficar pra história. Usamos as técnicas. Inclusive, fazer um comentário aqui que o senhor Wilson respondeu aqui no Instagram dizendo que ele queria cerveja no episódio dele também. Pronto. Treta. Arrumaram uma treta conjugal. Conjugal. Amor, te amo. Will, falhamos mais. Calma. Vai ter um episódio happy Vai. Pronto. Já vamos ter que fazer oficialmente os episódios Happy Hour, porque... Vamos. Né? Esse é o primeiro episódio No próximo no formato já happy hour. também, tá? Esse é o primeiro episódio no formato happy hour, como, né? A gente inventou um negócio do nada. Do nada. Que era sempre pra sair meio-dia. Então esse episódio, quem tá assistindo no final da tarde pra ser um happy hour. E a gente vai fazer mais episódios assim. pode ter Precisamos, certeza. né? É necessário. Vamos se encaminhando então pro fechamento. Vamos encaminhar um último técnica. questionamento. Você não está liberando o ouro. Eu quero um faturamento de mais de 150% mensal. Quero, assim, um passo 1, um passo 2. Vai sair? Não tem, assim, só se for pra fazer um livro, né? Daí a gente senta e conversa. Quero. Mas no momento não tem. Rodrigo, não entrega. Não tem. Isso é pessoal. Ai, E aqui, ó, tá gente. cheio de bons representantes, vendedores, consultores no cosméticos. Que, cara, eu olho alguns e aquilo ali é legal, eu quero ser que nem aquele cara. Isso é legal. Eu tenho umas referências que busca também, sabe? Não é só eu não sou nada. Eu dependo do que os outros mostram, do que os outros. Mas tá sabe cheio onde de foi? bons clientes que eu não atendo. Mas- tem um monte de gente boa que atende. Entendeu? E sabe onde foi a nossa virada de chave, na verdade? A gente teve uma conversa lá, acho que logo nos primeiros meses que o Rodrigo entrou, e eu tinha um outro perfil de representante na época, que era um representante que fazia